Olá, pessoal. Graça e paz. Vamos lá. Olha o que diz aqui em Juízes, capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Versículo 12. Débora falando com ela mesma, através de um cântico. Desperte, Débora. Desperte, 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 e rompa em cânticos. Levante-se, Baraque, leve presos prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então ela cantando e falando para ela mesma e também para Baraque. Você deve já conhecer a história. O povo de Israel estava sendo oprimido há 20 anos nas mãos de um rei chamado Jabim e do seu exército liderado por Sísera. Um exército que tinha 900 carros de ferro, 900 temidos carros de ferro e tropas poderosíssimas. 20 anos desse sofrimento. E Débora era juíza de Israel naquela época. Israel naquela época não tinha um rei. E Deus liderava o seu povo por intermédio dos juízes. E aqui já começa a notar o seguinte: Débora, uma mulher, naquela época? Isso! Você vê como Deus opera de acordo com a fé de cada pessoa, de acordo com a disponibilidade de cada um. A Bíblia cita mulheres notáveis, como Esther, como Raabe, como Ruth, Ana, Maria, dentre outras. Mas quantas foram juízas em Israel? Quantas lideraram a nação de Israel? Então vamos tentar voltar àquela época e imaginar numa sociedade 100% machista, liderada por homens. Vem uma mulher e começa a liderar o povo. Você ouviu o cântico dela? Todos os camponeses, todos os homens de Israel já tinham desistido. Até que eu me levantei. Então eu estou te falando de uma situação inusitada, de uma pessoa que não era a pessoa para a função. Normalmente não. Em condições normais a responsabilidade não era dela, não era de uma mulher, mas foi. E mais do que isso, viu? Ela não teve apoio não, porque a Bíblia não fala nada do marido dela, só cita o nome. Ela não teve apoio não. Não teve os melhores recursos não. A Bíblia cita que ela fazia o trabalho dela, julgava as questões de Israel debaixo da tamareira, a tamareira de Débora. Ela não tinha um escritório, uma sala com ar-condicionado, com mesa, com escrivaninha, com computador, com internet, com celular de última geração, com carro, com multimídia, com câmera de ré, com sensor de estacionamento. Ela não tinha nada disso. Ela não fazia o trabalho dela de home office, nada disso. Por que eu estou dizendo isso a você? E agora eu quero que você se desprenda um pouquinho da história de Débora e vá para a sua história. Talvez você é a pessoa que diz assim, isso não é função minha. Isso não é tarefa minha, isso é tarefa do fulano, do ciclano, do beltrano. E ainda que eu quisesse me despertar, como Débora se despertou, eu não tenho condição. E é isso que eu quero que você tire da sua cabeça. Ora, se a tua família vem sendo oprimida, se alguma coisa, teu trabalho, tua empresa, alguma coisa na tua vida vem sofrendo opressão, você vai ficar esperando por quem? Ah, mas é função do outro. Mas não era função de Débora e ela não fez? Levante-se, diga a si mesmo. Uma mãe se levantou nesta casa. E aqui eu não me refiro ao sexo masculino ou feminino, mas aquelas pessoas que estão esperando as outras.
Ah, isso não é comigo, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Ei, tira esse discurso da boca. E aí vai dizendo, um pai se levantou em Israel, uma mãe se levantou em Israel, um jovem se levantou em Israel. Israel aqui é você, a tua própria casa. Um jovem se levantou nessa família, um adolescente se levantou nessa família, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um empregado, uma funcionária dessa empresa se levantou aqui no mundo espiritual para acabar com essa opressão. E se alguém disser, eu não tenho condição, Débora não tinha. Eu não tenho recursos. Que recursos Débora tinha? E se chovesse? E se fizesse um sol muito forte? Ela estava debaixo de uma tamareira. E se viesse uma ventania, um clima atípico? Ora, ela era juíza. Tinha coisas que talvez pudesse esperar para o dia seguinte, para a semana seguinte, mas muitas coisas não. A justiça, ela é requerida, as pessoas precisam de justiça, vão à justiça o tempo todo. E aí, Deus, por intermédio dela, através da resposta que ele ia trazer, trouxe ao clamor daquele povo, à oração daquele povo, mandou chamar o Baraque. Agora estou falando de um homem. Aquele que era o comandante do exército de Israel, aquele que devia realmente agir. Estava na mão dele, ela chamou. Chamou o Baraque e disse assim, Deus está te dando uma ordem. Uma ordem. Junte 10.000 homens. Suba ao Monte Tabor, porque Deus fará com que Sísera ataque você com todos os carros de ferro e com as tropas dele. Mas por quê? Para dar o livramento a Israel. Então aquele inimigo viria atacar Israel por ordem de Deus. Aquele inimigo, ele ia vir de encontro com o exército de Israel, mas por ordem de Deus, eu farei com que venha. Mas é para dar o livramento a você, dar o livramento a todo Israel. Vai, Baraque, Deus te deu essa ordem. O Baraque, que era um homem de Deus, está lá na galeria dos heróis da fé, deu uma recuadinha, uma vaciladinha e disse assim, eu vou, só se você for. Se você não for, não irei. Ô Baraque, era para você ir, rapaz, que conversa é essa? Mas a Débora, mais uma vez, né, ela se manifestou com essa ousadia, esse espírito de coragem e esse espírito de temor, porque se Deus mandou, alguém tem que fazer. Deus disse ao Baraque, é para você ir, é uma ordem. O Baraque deu aquela vacilada, então a Débora disse, eu vou então, eu tenho que ir com você? Eu vou. E mais uma vez, tomada por um espírito de obediência, de temor, de coragem, foi com ele. Foi subir ao Monte Tabor. Quando chegaram lá, Deus começou a agir e ela gritou, Baraque e o exército vão contra o Sísera nas margens do rio Quizon, porque Deus já desceu contra ele, Deus já saiu na frente. E aí Baraque, todo corajoso, né? Débora estava lá, desceu com os soldados, desceu com os 10.000 homens, e como Deus estava mandando uma chuva, era relâmpago, era trovão, era vento, o rio transbordou, as margens do rio transbordaram, aqueles carros poderosos de ferro começaram a atolar, não sai do lugar aquela bagunça, e Baraque vem com tudo e não sobra um naquela batalha, mata todo mundo, Deus estava lá. Escapou um, o comandante, o tal do Sísera. Na fuga, ele correu para o território, o acampamento do queneu Eber. Por quê? Porque era um parente de Moisés, da família lá de Moisés, da esposa de Moisés, que era para estar do lado de Israel. Né? Era um clã antigo, que era para estar do lado de Israel, mas estava do lado dos outros, dos inimigos. E quando Sísera, esse comandante inimigo, correu fugindo, chegou perto da tenda de Eber, quando ele viu a esposa dele, já pediu socorro e ela escondeu ele dentro da tenda dele, mas foi uma armadilha dela, porque embora o marido estava jogando para outro time, ela não. Ela não. E ali ela escondeu aquele homem, ele pediu água, ela deu leite, ele deitou e dormiu, desmaiou ali, cansado.
fugindo, abatido, cansado, dormiu um sono profundo. Ela pegou uma estaca da tenda. Imagina a cena, aquelas tendas com estacas, ela foi lá, tirou uma estaca daquela, tirou corda ali, eu imagino assim na minha cabeça. Não sei, a estaca devia estar bem fincada ali, porque para aguentar, sustentar a tenda em todos os seus alicerces, mas ela tirou uma das estacas. Imagino assim, ela tirou a corda, tirou ali aquilo que estava amarrado, foi até, na pontinha do pé, até onde o Císera estava dormindo, pegou um martelo, pôs a ponta da estaca na têmpora da cabeça dele e com o martelo cravou, atravessou de um lado para o outro, fincou na terra. Jael era uma mulher cujo marido estava jogando para outro time, cujo marido não estava do lado certo, do lado de Deus, do lado certo da batalha. Se o marido tivesse ali, não teria deixado. Se ela tivesse consultado o marido, ele não teria deixado. Mas é assim, né? Eu sou submisso à autoridade. Mas acima da autoridade tem o Rei dos Reis. Se a autoridade está sobre mim, seja meu patrão, meu líder, meu pai, o marido, quem quer que seja, eu estou sujeito às autoridades. Eu estou sujeito, sim, mas acontece que ele está fora de si, acontece que ele está jogando para o lado errado. Acima dele tem Deus. E ela pegou e matou aquele homem, outra mulher, sem as armas apropriadas. Eu não tenho uma espada, eu não tenho condição. Apareceu a oportunidade? Faça bom uso da oportunidade. Use o que tem. Eu imagino ela indo lá e tirando uma das estacas fincadas no chão para segurar a tenda. Eu imagino desse jeito ela indo ali na ponta do pé, preocupada, mas ao mesmo tempo tomada por uma coragem. E matou aquele homem, cravou. Deve ter usado de uma força, porque com um martelo ela atravessou de um lado a outro e ali o problema de Israel foi definitivamente resolvido. Baraque estava lá? Estava lá na batalha no rio Quizon, estava. Mas só foi porque Débora foi. Jael, que era uma outra mulher, também está no capítulo 5 de Juízes, no Cântico de Débora. No capítulo 4, essa história que eu estou contando, como uma mulher que fez o que homens não fizeram. Fez o que nenhuma outra mulher tinha coragem de fazer. E agora, e você? Surgiu uma oportunidade para mudar a situação, para destruir com o problema? Não diga que você não tem a espada certa, que você não tem a ferramenta certa, que você não tem a condição certa. Pega o que você tem e destrói isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres que se acham incapazes, chegou a hora de vencer, de derrotar a opressão de 1 ano, 10 anos, 20 anos, seja lá o tempo que for, através do poder de Deus. E eu digo a você, como disse Débora, vai, porque Deus já saiu na frente, Deus já foi à frente, Deus já foi. Agora vá e derrote os inimigos. Com ou sem condição, Deus é com você. É tempo de vitória, de libertação e de livramento. Vamos orar. Ó Santo Deus, vá à frente dessa pessoa e derrota os inimigos dela. Eu determino que problemas que vêm se arrastando há anos, há décadas, seja na área da saúde, doenças, enfermidades, seja na área sentimental, problemas sentimentais, relacionamentos, casamentos, traições, adultérios, brigas, intrigas, contendas, seja na área familiar, todo tipo de contenda familiar, de disputa, de desrespeito familiar, seja na área financeira, profissional, desemprego, falência, humilhação, dívidas, seja um processo na justiça, uma disputa judicial, um caso na justiça civil, penal, o que for, do trabalho, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra, ela desperte em cada um espírito de coragem e vá à batalha, mesmo sem ter condições, mesmo sem ter uma sala, um escritório, um ar-condicionado, isso e aquilo, uma espada, uma ferramenta, a ferramenta mais adequada, mas que todos se mexam e pelo poder de Deus vençam essa batalha e destruam com esses inimigos.
Eu determino assim e profetizo assim, em nome de Jesus. Faça como Débora. Levante-se, Baraque, ela falou. Desperte, Débora, desperte, desperte, desperte. Desperte, Débora. Que você diga o teu nome, diga desperte, fulana. Que você diga o nome da tua família e diga levante-se, fulano. Porque a vitória é nossa. Amanhã nós estaremos reunidos na Antônio de Siqueira 619, como sempre, às 6 da manhã, para a nossa oração de sábado, e à noite, às 19 horas, com o trabalho dos Jovens Heróis. Uma noite especial, domingo, batismo nas águas, e dia 5 de junho, uma grande oportunidade com o início do propósito de 7 semanas. Para quê? Para buscar pela materialização da palavra que Deus nos deu, 2022, ano de viver plenamente, o ano que Deus está nos ajudando extraordinariamente. Deus abençoe, prazer estar com você e até a próxima semana. Graça e paz.